Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo ao nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica. E hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante, que ele vai além de apenas ser relações matemáticas de derivadas parciais, né? Infelizmente, hoje em muitos cursos de termodinâmica a gente começa a aprender o curso de termodinâmica, né? Como a gente vem fazendo, e a gente olha esse curso como se fosse um curso de matemática, até parece, né? Porque tem tanta relação matemática, tem tanta derivada, que às vezes a gente se perde um pouco nas contas e fala, o que é que a gente está mesmo tentando aprender aqui desse sistema físico? Eu acredito que ao longo do nosso curso eu tenho tentado demonstrar um pouco o que essas equações representam em um sistema físico, tá? Mais especificamente na aula de hoje, essa daqui é, sem dúvida, uma aula em que os alunos veem e falam, são apenas derivadas parciais, é uma relação entre derivadas parciais. E aí não vê uma lógica, não vê um uso de como usar isso, né? É simplesmente matemática, não tem física. Mas hoje a gente vai tentar mostrar o contrário, né? Eu espero que eu consiga demonstrar isso daí. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, eu espero que a aula seja até um pouco rápida, sobre as relações de Maxwell. O que são as relações de Maxwell? Bom, veja bem, a nossa termodinâmica, o que a gente vem estudando até o momento, a gente conseguiu descrever 4 equações de energia. Tá? Então, primeiramente a gente achou a equação da energia interna, depois a gente achou a equação da entalpia. E achamos também a equação da entropia. Pode ser também, mas a entropia nesse caso não vai entrar aqui, tá? Porque a entropia ela vai ser uma variável do nosso sistema aqui, ok? E nas últimas aulas a gente falou de 2 novas equações, que é a função de Helmholtz e a função de Gibbs. E essas 4 equações de energia junto dão o que nós chamamos de potenciais termodinâmicos. E qual que é a beleza desses potenciais termodinâmicos? A beleza é a seguinte, são 4 relações de energia, e todas elas, energia interna, entalpia, função de Helmholtz e função de Gibbs, são propriedades do sistema. E, como são propriedades do sistema, na termodinâmica, nós dizemos que essas propriedades do sistema, elas sempre são diferenciais exatas. E sendo umas diferenciais exatas, a gente consegue determinar uma relação entre elas, ok? E essa relação, ou esse conjunto de relações, é o que nós vamos chamar, na aula de hoje, das relações de Maxwell. E nós vamos ver que as relações de Maxwell ela é útil para que nós possamos determinar a entropia de qualquer sistema que for, desde que nós conhecemos aí a equação de estado do nosso sistema. Ok? Então, deixa eu colocar um textinho aqui e eu toco o vídeo para frente. Então, as nossas relações de Maxwell a gente vai obter a partir das nossas equações de energia. E elas vão surgir devido às nossas equações de energia, né, são propriedades do sistema. Então, vou colocar aqui, propriedades do sistema. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essas nossas equações de energia, né, elas são aí, na nossa termodinâmica, diferenciais exatas. É aqui, justamente a partir daqui, elas serem diferenciais exatas, é que nós vamos obter essas relações, ok? Mas qual é o critério para nós definirmos o que é uma diferencial exata? Então, vamos primeiro ver como que matematicamente, eu não vou demonstrar essas contas, mas eu vou fazer um simples esboço, tá? Como que matematicamente a gente define uma diferencial exata, tá? Então, vamos falar aí que matematicamente uma diferencial exata satisfaz a seguinte condição. Então, vamos supor
uma função z, que ela depende de duas variáveis, x e y, tá? E nós podemos escrever a diferencial dessa função z da seguinte forma, né? Então, o meu dz, ela seria uma função m de xy dx, mais aí uma função n de xy dy. Ok? Então, isso aqui é o que a gente tem feito na termodinâmica, né? A gente escreve o nosso, por exemplo, o nosso du como sendo TdS menos PDV e assim por diante. Tá? Então, é o que nós temos feito. Vamos falar ainda, né? E vamos falar aqui para um incremento, vamos colocar assim, um incremento em dz de dx e dy. Então, ou seja, vamos imaginar aqui que a gente tem, qualquer que seja uma curva, né? E a gente vai ter um pequeno incremento aqui em, vamos imaginar aqui um dy, né? E aqui, então, um pequeno dx. Ok? Então, se a gente tem esse incremento em dz, ou em z, né? Desculpa, é um incremento em z, tal que z mais dz seja essa diferença. Então, a gente pode escrever o nosso dz como sendo um del z, del x, mantido o meu y constante dx, mais um del z, del y, mantido o x constante dy. E até aqui nós temos então zero novidades, porque é o que a gente tem feito na termodinâmica, né? Então, por exemplo, a gente foi lá e escrevia o nosso dv como sendo um del v, del t, a pressão constante dt, mais um del v, del p, a temperatura constante dp, ok? E a gente viu que o meu del v, del t, esse cara aqui, né? Ele era simplesmente o nosso beta, né? Então, zero novidades até aqui. Então, escrevendo o meu dz da seguinte forma, né? Obviamente que esses dois incrementos aqui, eles são iguais, ou seja, então eu posso falar que esse cara aqui corresponde a esse, e esse cara aqui corresponde a esse, ok? Então, de tal forma que, então nós podemos falar que o meu m de xy, ele é então del z, del x de y constante, e o meu n de xy é um del z, del y a x constante. Ok? Então vamos chamar esse cara aqui de 3a e 3b. Tá? E aí, a partir dessa nossa definição de m e de n, a gente pode definir, ou a gente pode ver, né, se o meu dz ele é mesmo uma diferencial exata ou não. E como que a gente faz isso? Para ela ser uma diferencial exata, a derivada cruzada desses caras aqui, elas têm que ser iguais. Ou seja, o que é a minha derivada cruzada? Né? Eu agora vou ter que, então, derivar esse meu cara com relação a y e vou ter que derivar esse meu cara com relação a x, de tal forma que esse daqui vai ficar uma derivada dupla de y e de x, e esse daqui vai ficar uma derivada dupla de x e de y. Então, é o que a gente fala de derivada cruzada. Então, essa é a definição que a gente tem que satisfazer, a condição que a gente tem que satisfazer para ter uma diferencial exata. Então, eu tenho que ter a derivada cruzada para ser uma diferencial exata e elas têm que ser iguais. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o meu del y
mantendo agora o meu x constante, e vou derivar o meu del, o meu m de xy, e isso daqui tem que ser igual à derivada de del x do n de xy, mantendo o meu y constante. Tá? Então, eu vou ter que a minha derivada em y, mantendo o meu x constante, tem que derivar quem? Del z, del x, mantendo o y constante. E isso daqui tem que ser igual à minha derivada em y, mantendo o x constante, da derivada em z, né, de z em x, mantendo o meu y constante. Então, essa daqui, né, a equação 4, é a condição que nós temos para satisfazer o conceito de diferencial exata. Ok? Então, nós podemos ver que simplesmente dessa minha equação aqui, que o conceito da diferencial exata, ela é uma derivada de mxy, del y, mantido o meu x constante, como sendo igual a uma derivada de del x, de n xy, mantendo o meu y constante. E olha só que interessante. Então, vamos relembrar aqui quem é a nossa equação, onde está o meu m e onde está o meu n. Ó, o meu m, ele sempre acompanha dx, que é o meu dx constante. Então, ele está aqui, ó, meu m e dx. O meu n, agora, ele acompanha o dy, que eu mantenho ele constante na minha equação. O meu n e o meu dy. Então, é justamente o que foi dito aqui, a derivada cruzada, ou seja, é a derivada desse cara aqui, daquele termo que não está variando, que é esse. Ou seja, eu tenho que derivar em y. É a derivada cruzada desse meu cara aqui com relação ao termo que não está variando. O termo que varia é esse. Então, eu tenho que derivar em x. Ok? Então, a definição é essa. É uma definição simples. Tá? E agora a gente vai, então, procurar entender aonde que essa matemática toda entra no nosso estudo da termodinâmica. Bom, agora é muito simples, então. Por quê? Porque como nós temos as nossas equações da energia, e elas são propriedades do sistema, e, portanto, elas são diferenciais exatas, né? Os coeficientes das nossas equações, ou seja, esses caras aqui das nossas equações de energia interna, entalpia, função de Helmholtz e função de Gibbs, tá? Então, esses caras aqui, esses coeficientes, eles vão ser derivados com relação a essa variável da minha equação da energia. E esse, meu segundo coeficiente da nossa equação de energia, vai ser derivada com relação a essa variável. Tá? E essas relações elas vão ter que ser iguais. Okay? Então, para a gente entender melhor, vamos ver como funciona na prática. Bom, então vamos começar com a mais simples, né? Que é, ou a primeira que a gente viu no nosso curso, que é a energia interna. Tá? Ixi, professor, mas estou sem saber. Eu sei que a minha energia interna é U. E o meu U, ele é uma função natural. Lembra que eu disse sobre essas variáveis natural de cada um dos nossos potenciais, né? Porque essas variáveis naturais aqui,
serão justamente esses caras aqui, ó. Tá? Então a gente tem que lembrar quem são as variáveis naturais dos nossos potenciais. Professor, mas eu não me lembro. Se você não se lembra, não tem problema, tá? Não tem problema, a gente dá um jeito. A gente só não dá um jeito na morte, tá? Lembra que eu disse para vocês do recurso mnemônico do diagrama de Tisla? Que eu falei assim, ó, vocês têm que lembrar pelo menos do carro. Que carro? O S, o V. A gente tem que formar um quadrado aqui, tá? A partir do carro, a gente consegue colocar os nossos potenciais termodinâmicos em ordem alfabética. F, G, H e U, que já foi colocado. Ok? E depois a gente tem que lembrar, o Sol sempre aponta para a Terra e o pico sempre aponta para o vale. Ok? É um recurso, é besta. Pico aponta para o vale, não tem nada a ver, nada com nada, nem o Sol aponta para a Terra, então vamos lá. Mas funciona. E aí, quais são então agora as nossas variáveis naturais? Se eu tenho o meu U, e o meu U está cercado de V e de S, então quer dizer que V e S serão as minhas variáveis naturais. Então é S e V. Ok? E aí não tem outra escapatória. Aí você tem que saber qual é a equação. Tá? Então eu tenho lá que du, ele é T ds menos P dv. Bom, então o que eu tenho que fazer agora então? Eu tenho que falar que o meu del2u de del-s, del-v tem que ser igual a del2u de del-v, del-s. Essa é a definição de diferencial exato. Bom, então o que significa essa minha derivada? Ele está falando então que é um del-s, mantido o meu volume constante, de um del-u, del-v, mantido o meu s constante, que tem que ser igual à minha derivada de del-v, mantido a minha entropia constante, de del-u, del-s, mantido o meu volume constante. Pronto, a gente já conseguiu determinar uma relação. Porque, olha só, quanto vale então a minha derivada, del-u, del-v, mantido S constante? Ali, na nossa cara, no nosso diagrama. Então, vamos colocar aqui. Então, del-u, del-v, o que é? Del-u, del-v, mantido aqui o meu S constante, né? Então, del-u, del-v mantido o meu S constante, ele aponta para o P. Tá? Então, como eu estou ensinando em sentido contrário, ele tem que dar menos P. Ok? Então, isso daqui dá menos P, que tem que ser igual a del-v, mantido o meu S constante, de del-u, del-s. Del-u, del-s, mantido aqui o meu V constante, então ele aponta para o T. Então a gente já sabe mais uma relação. Então eu tenho aqui que isso aqui dá T. Ou seja, então eu tenho que menos del P del S mantido o meu volume constante tem que ser igual a um del T del V mantido S constante. Lembram-se que logo no início da aula eu falei para vocês que as relações de Maxwell, e essa daqui vai ser a primeira que a gente está vendo, vamos colocar aqui, vendo, é a minha equação número 5, ela é uma relação, ela é a primeira relação. E eu disse para vocês que as relações de Maxwell, ela iria nos fornecer um modo de representar a entropia do nosso sistema. Pois bem, está aqui representada a entropia do nosso sistema. Poxa, professor, mas
eu estou derivando a pressão em relação à entropia. Como é que eu vejo uma relação da entropia com isso? Pessoal, lembrem-se que a gente, logo no início do nosso curso, a gente viu a seguinte propriedade, né? Quer dizer, a gente tem um ΔZ, ΔX, mantido o y constante. A gente pode escrever ele como sendo um ΔX, ΔZ, mantido o meu y constante. Ok? Então, essa nossa relação aqui, né? Se a gente virar, né? Fazer isso daqui dos meus dois lados da equação, do lado esquerdo e do lado direito, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos um ΔS ΔP, mantido o meu volume constante, que é igual a um ΔV ΔT, mantido o S constante. Tá? Então, essa daqui é uma relação 6. E aí, está aqui a minha relação da entropia com a minha pressão, mantido o meu volume constante. E olha só, quando eu disse para vocês que a gente tem que começar a procurar o significado das nossas derivadas, a gente tem que entender isso, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu vou deixar aqui o link do canal desse professor. Eu acho ele um professor formidável, maravilhoso. Eu tenho vontade de estar dentro da sala de aula dele, né? E nesse vídeo ele comentou o mesmo anseio que eu tinha e que eu já falei aqui, que ele disse que os alunos só enxergam as derivadas, e quando eu tive esse curso de termodinâmica, o professor só fazia questão de nos fazer enxergar só essas derivadas, né? Se ele não fez isso, eu estou cometendo um pecado com ele, eu até peço desculpas agora. Mas eu só lembro desse curso como sendo um curso de derivada, e a gente tinha que cagar derivada estudando, e eu não entendia nada, né? Mas o que quer dizer, então, a nossa equação 6? A gente tem que tentar dar um significado a isso. Bom, quer dizer o seguinte, que se eu aumentar a minha temperatura, aqui, ó, se eu aumentar a minha temperatura, mantendo o meu volume constante, eu vou saber qual que é a relação da entropia. Mas qual que é o problema nisso? O problema nisso é que a gente não tem um aparelho para se medir a entropia. A gente não tem um antropiômetro, antropímetro, eu não sei como que a gente chamaria isso. A gente não tem como medir com um aparelho. Mas olha só, mas eu sei que se eu colocar o meu sistema aqui dentro de uma parede adiabática, ou o que a gente chama de deixar o meu sistema isolado, e eu aumentar aqui, né? Vou colocar aqui um termômetro, e eu aumentar a temperatura do sistema, eu consigo medir a evolução do meu sistema, ou seja, quanto o meu volume varia. Concordam comigo? Então, embora eu não saiba medir a minha entropia, eu consigo, de uma maneira muito simples, fazer um experimento em que eu aumente a minha temperatura de um modo adiabático e vejo a relação desse aumento da temperatura adiabaticamente com o meu volume. Muito simples. E olha só, e tem mais. Esse meu termo aqui, ΔV, ΔT, esse meu cara aqui, a gente já conhece ele. Só que a gente conheceu ele como sendo um ΔV, ΔT, a pressão constante, e que eu multiplicava ele 1 sobre V. E ele era o meu beta. Lembram-se disso? Bem no início do curso. E a gente usou recentemente o beta. Então eu posso, até de certa forma, falar, sem exagero ou correções semânticas aí, que esse cara aqui a gente pode até falar que é um beta adiabático. Ou seja, ele é um coeficiente de dilatação adiabático. Da mesma forma que a gente viu recentemente, há umas 3 ou 4 aulas atrás,
o nosso kappa diabático. Ok? Certo? Então, fica claro aqui agora que a gente tem sim uma relação para a gente determinar como a minha entropia varia com a minha pressão. Ok? Certo? Então, essa é a nossa primeira relação de Maxwell com a energia interna. Vamos agora para a segunda, com a entalpia. Então, a nossa entalpia ela é representada por H, e ela é um H de... Puxa, esquecemos de novo, professor. Então, SUV, FG, H, o pico aponta para o vale, o Sol aponta para a Terra. Ok? Então, as variáveis naturais do meu H são entropia e pressão. Então, é S. O meu DH ele vai ser dado por TdS menos V dP. E o que nós temos que ter, então, como diferencial exato? del2H, del-T. Opa, del-T não, né, gente? del-S, del-P tem que ser igual a del2H, del-P, del-S. Isso quer dizer que eu vou, então, fazer a derivada em S, mantendo a minha pressão constante de del-H, del-P, mantendo o S constante, e tudo isso tem que ser igual à minha derivada da minha pressão, mantendo a minha entropia constante de ΔH, ΔS, mantendo a pressão constante. Ok? Então vamos continuar. Então o meu ΔS, mantendo a pressão constante, ela vai ter que derivar quem? ΔH, ΔP. Então eu tenho aqui que ΔH, ΔP, mantendo o meu S constante, ele dá volume. Então, isso é volume e tem que ser igual a del-P, mantendo o S constante, de del-H, del-S. Então, del-H, del-S me dá temperatura. Então, aqui, temperatura. Então, eu posso falar que del-V, del-S, a pressão constante, tem que ser igual a del-T, del-P, a S constante. E novamente, né? Essa equação aqui, vamos chamar então, que é a minha equação 7, ela é a minha segunda relação de Maxwell e ela nos fornece então a variação da entropia à pressão constante com o volume. Tá? Da mesma forma que eu fiz na equação anterior, a gente pode então escrever que é um del-S, del-V, mantido a minha pressão constante, de um del-P, del-T, mantido o meu S constante. Aqui, de novo, igualzinho naquele caso. Eu não sei medir a entropia, ou seja, se eu aumentar o meu volume mantendo a pressão constante, eu não vou medir a minha entropia. Mas, a partir da equação de estado e utilizando aí um processo adiabático, eu consigo medir a minha pressão se eu aumentar a minha temperatura. Ou se eu diminuir a minha temperatura, o que seja. Ok? Então, se eu conheço essa relação a partir da equação de estado, a gente consegue, então, determinar a relação entre a minha entropia e o meu volume mantido a pressão constante. Ok? Então, essa daí é a nossa nova relação de Maxwell. Terceiro caso. Agora começa a vir os conceitos mais novos, que é a função de Helmholtz. F, e a função de Helmholtz ela tem como variáveis naturais, então eu tenho aqui o meu F, as variáveis naturais dele são T e V. Então, nossa função de Helmholtz, o meu DF,
ele é dado por menos S dt menos P dV. Okay? Então, a condição que a gente tem que satisfazer, del2F, del T, del V, tem que ser igual a del2F, del V, del T. Isso quer dizer, então, que del T, mantido o meu volume constante, de del F, del V, mantido a temperatura constante, tem que ser igual à minha derivada em V, quando eu mantenho a temperatura constante, de del F, del T, quando eu mantenho o meu volume constante. Então, eu vou ficar aqui, del T é del T, mantendo o meu volume constante. Quem é del F, del V? Então, vamos lá. Del F, del V me dá P. Então, como eu estou no sentido oposto, menos P. Então, é menos P. Que tem que ser igual a um del V, a temperatura constante, de del F, del T, a volume constante. Então, del F, del F, del T, mantendo o meu volume constante, me dá S. Como eu estou no sentido oposto da minha flecha, menos S. Então, menos S. Então, eu vou ficar aqui que tem o sinal de menos aqui dos dois lados, né? Vamos cancelar eles. O meu del P, del T, mantido o meu volume constante, tem que ser igual a um del S, del V, mantido a temperatura constante. Ok? Então, mais uma relação aí, que agora é a número 8. Mais uma relação, que é a número 8, das nossas relações de Maxwell. E aqui agora eu consigo medir, né? Eu consigo determinar como a minha entropia varia com o volume em um processo isotérmico. Novamente, a gente mede a entropia? Não. Mas a gente consegue muito bem fazer um experimento em que, se eu aumento a minha temperatura mantendo o volume constante, eu consigo determinar a minha pressão. E por último, né, 4, a nossa função de Gibbs, a mais charmosa de todas. A minha função de Gibbs, G, e ela é um G de duas variáveis naturais. Para quem não se lembra, as variáveis naturais de Gibbs, então, é T e P. Okay? T e P. Não é T e P. Então, o meu dg ele é igual a menos S dt, menos S dt, mais V dp. Então, o que nós teremos? Del 2G de del T, del P tem que ser igual a del 2G, del P, del T. Então, eu tenho que ter que del T, mantido a minha pressão constante, de del G, del P, mantida a temperatura constante, tem que ser igual à minha derivada de P, mantido a minha temperatura constante, de del G, del T, mantido a pressão constante. Então, eu vou ficar aqui del, esculachei, del T, mantida a pressão constante, de quem? De del G, del P, mantido a temperatura constante. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho del G, me esqueci,
del G, del P. Então, eu tenho aqui del G, del P, mantendo T constante, tem que me dar volume. Então, é o volume igual a del P, mantido a temperatura constante. Agora eu tenho que ter del G, del T, mantido a pressão constante. Então, está aqui. Del G, del T, mantendo a pressão constante, me dá S. Tá? Como eu estou no sentido oposto, então, menos S. Então, isso aqui é menos S. Então, a nossa última relação de Maxwell, a gente vai ter aqui um del V, del T, mantido a pressão constante, tem que ser igual a menos del S, del P, mantido a temperatura constante. Ok? Então, o conjunto das nossas equações, vamos ver aqui, 5, 7, 8 e 9, e lembrando, só relembrando aqui a equação 5, né? A equação 5, é o conjunto que a gente chama de relações de Maxwell. Ok? Então, vamos só colocar isso daí. Então, nós vamos ter nas nossas equações, a primeira era del V, mantido S constante, igual a menos del P, del S, mantido o meu volume constante. A segunda equação era del T, del P, mantido S constante, que é igual a del V, del S, del V, del S, mantido P constante. A nossa terceira era del P, del T, mantido o volume constante. Eu tenho uma colinha aqui do lado, gente, eu não lembro isso de cabeça não. Del S, del V, mantida a temperatura constante. E del V, del T, del V, del T, mantido o P constante, é igual a menos del S, del P, mantido a temperatura constante. Então, essas são o que nós chamamos das relações de Maxwell. Ok? E, novamente, para que é útil as nossas relações de Maxwell? Para a gente determinar, a partir de um experimento, seja ele real, seja ele hipotético, a dependência da nossa entropia com uma segunda variável. Tá? No caso da nossa primeira equação, a gente determina a entropia como varia com relação à pressão, mantendo o volume constante. Aqui a gente determina a entropia com o volume, mantendo a pressão constante. A entropia com o volume, mantendo a temperatura constante. E a entropia com a pressão, mantendo a temperatura constante. E por último, pessoal, só uma dicasinha que eu vou dar aqui, né, com relação aos nossos U, H, F e G, né, que às vezes a gente sempre esquece, tá? Eu sempre falo que a gente sempre tem que lembrar que a nossa energia interna é dependente de S e V, ok? Que é o nosso carro, que eu falei S e o V, tá? A entalpia, ela vai mudar só pela pressão. E lembre-se que a entalpia, ela surgiu, tá? Quando a gente pegava um experimento em que a gente tinha como variáveis independentes pressão e temperatura. Então a gente sacava o volume fora, tá? Então ela tem a mesma cara, só que em vez do volume ela tem a pressão. Ok? Agora, as nossas funções de Gibbs e as nossas funções de Helmholtz, elas são funções dependentes da temperatura. Porque lembram-se, na nossa teoria, a gente partiu do pressuposto que a gente tinha um único reservatório térmico que fornecia calor para o nosso sistema. Então, tanto
a função de Helmholtz e a função de Gibbs, eles vão depender da temperatura, tá? E aí o que vocês têm que casar é que a função de Helmholtz, ela sempre depende do volume, tá? Ou seja, ela é um análogo aqui à minha energia interna, e a minha função de Gibbs, ela vai depender da pressão. Então, ela é um análogo da minha entalpia, ok? Então, tentem ter essa visualização na cabeça para vocês estarem sempre lembrando as relações das variáveis naturais das nossas equações da energia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Espero que vocês passem a visualizar agora as derivadas de um modo um pouco diferente. E se tiverem alguma dúvida, por favor, me escreva. Vai ser um prazer enorme estar respondendo a vocês. Legal? Um bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau.